Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Os pontos de hoje serão os pontos 212 e 213. Deus é o único ser que é e é ser por essência. Então esta é a lógica do nosso capítulo de hoje, do nosso estudo do Catequese Ponto a Ponto, que está dentro da primeira parte. Na segunda sessão, capítulo 1, creio em Deus Pai, só Deus é. O ponto 202 vai nos dizer o seguinte: no decorrer dos séculos, a fé de Israel pôde desenvolver e aprofundar as riquezas contidas na revelação do nome divino. Deus é único, fora dele não há deuses. Ele transcende o mundo e a história. Foi ele que fez o céu e a terra. Eles hão de passar, mas vós permaneceis. Tal como um vestido, eles se vão gastando. Vós, porém, sois sempre o mesmo e vossos anos não têm fim. Isso é uma citação do Salmo 102, que está inserido dentro do ponto 212. Nele não há variação nem sombra de mudança. Tiago 1,17. Ele é aquele que é, desde sempre para sempre, e assim permanece sempre fiel a si mesmo e às suas promessas. Ponto 213. A revelação do nome inefável Eu sou aquele que sou encerra, portanto, a verdade que só Deus é. Foi esse o sentido que já a tradução dos 70 e, na sequência, a tradição da Igreja compreende como divino. Deus é a plenitude do ser e toda a perfeição sem princípio e sem fim. Enquanto todas as criaturas dele receberam todo o ser e o ter, só ele é o próprio ser. Ele é por si mesmo aquele que é. Então, qual que é a fundamentação desse argumento, desses dois pontos, o ponto 212 e o 213? Bom, de uma forma muito sintética, apresenta-se aqui a afirmação mais fundamental da fé cristã e também da fé hebraica. Deus é o único ser que é, por essência. Deus único, uno. Esse ensinamento está enraizado na revelação do nome divino a Moisés. Eu sou aquele que sou, que está contido em Êxodo 3:14. E expressa uma verdade metafísica e teológica de profunda relevância para a tradição judaico-cristã. A absoluta unicidade, imutabilidade, eternidade e fidelidade de Deus. Para nós, cristãos, isso é extremamente transformador, porque é uma maneira que é herança bíblica. Essa verdade, ela tem implicações diretas na vida de fé das pessoas, pois ela estabelece que toda a realidade criada depende de Deus para existir. Enquanto Deus existe em si mesmo, sem depender de nada nem de ninguém, ele é o ser subsistente por si mesmo. Então aqui tem uma grande verdade de fé. Então eu sempre digo, de vez em quando me causa certa giriza, um certo asco quando digo, Deus é tudo a mesma coisa. Não, esta afirmação ela vai dizer algo que muitas das teofanias de outras religiões não dizem. Ou seja, Deus único e criador de todas as coisas, subsistente por si mesmo e a partir dele subsistem as outras coisas, quem diz isso falta um pouco de conhecimento, um pouco de estudo até mesmo sobre as outras concepções religiosas. Nós pegamos as teofanias e teogonias das outras religiões e vamos ver que eles são criados ou se criam a partir de um elemento, um caos, eu me lembro de uma que cita que houve um combate entre um dragão e entre um demiurgo e nesse combate das partes daquele dragão vencido por este criador, moldador, se faz a criação, se faz o universo. Diferente da nossa visão, né?
Então, a visão revelada diz que Deus cria com o poder de sua vontade a partir da sua palavra. E Deus disse, faça-se, e tudo se fez. Ele está antes da criação. E a criação está a partir de um ato de vontade dele. Então, o fundamento bíblico que nós temos para essa argumentação é a autocomunicação de Deus, que Deus faz, em Êxodo 3,14. É o ponto de partida. Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou. E disse, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. Êxodo 3,14. Esse texto está na tradição grega das Escrituras, Septuaginta, que foi traduzida ego eimi oon. Eu sou o que é, indicando a perfeição absoluta do ser divino. O Salmo 102 reforça, o Salmo 102 inclusive é citado no ponto 112. Vós, porém, sois sempre o mesmo, e vossos anos não têm fim. Salmo 102, no versículo 28. A carta de Tiago, que também é citada nos pontos de estudo hoje, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Os padres da igreja, a patrística, a teologia cristã, ela vai seguir esse raciocínio e vai expandir ele. Os padres da igreja, eles compreenderam que esse nome, ele não é apenas um indicativo, um nominativo, mas ele é também uma expressão da essência. Santo Irineu Lilhão, ele escreve que Deus é sempre o mesmo e permanece o que é, imutável, porque é perfeito. Ou seja, nele não há espaço para melhorias. Ou seja, ele foi feito pleno. Ele foi feito. Ele é pleno, né? Então, São Gregório de Nissa, ele no comentário O Cântico dos Cânticos, ele vai destacar que Deus é aquele cuja natureza é ser, sempre o mesmo, imutável. Santo Tomás de Aquino, já dando uma leitura não só teológica, não só bíblica, mas também filosófica, na Suma Teológica ele vai dizer, o ser é a essência de Deus. Deus, essência e existência se identificam. Ou seja, Deus é e existe por natureza, por essência, ontologicamente. Então, a diferença das criaturas que têm o ser de Deus eles têm o ser Deus, ele não tem, ele é. Deus é o ser subsistente, aquele que é o próprio ato de ser subsistente. Na Suma contra os Gentios, também de São Tomás de Aquino, ele vai dizer algo um pouco mais assertivo. Deus é o ser por essência. Tudo o que existe fora dele é por participação. Então, nós participamos do ser de Deus, mas ele é. Mesmo que nós não existíssemos, e poderíamos não existir se não fosse vontade dele, ele existiria. Essa distinção entre ser por essência e ser por participação, criatura, é central quando a gente faz uma leitura da metafísica cristã. E muitas vezes isso, dentro na sala de aula dos senhores catequistas, isso dá muita conversa, né? Porque essa questão que eu disse mesmo, Deus é tudo igual, Deus é tudo, as religiões são todas iguais. Aqui nós temos um ponto central. Nós estamos falando que o Deus da revelação é um Deus sem princípio e sem fim. É um Deus existente. Na tradição do magistério, o Concílio Vaticano II, na Dei Filius, vai afirmar que Deus é, por sua natureza, espírito absolutamente simples e imutável. Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, número 6. A verdade profunda sobre Deus e sobre a salvação do homem brilha-nos por esta revelação em Cristo. Isso é muito importante, porque aqui nós temos algumas coisas que parece uma frase muito teológica, muito pesada, mas ela é compreendida no nosso dia a dia porque ela tem aplicações tanto na vida de oração, na vida litúrgica, quanto na vida moral. A transcendência, a fidelidade de Deus são constantemente evocadas.
Quando nós pegamos as orações eucarísticas, de maneira especial, a oração eucarística número 1, que está dentro do missal, né? É aquela oração que o padre faz durante a celebração da Eucaristia. Deus eterno e todo-poderoso, em quem vivemos, nos movemos e existimos. Dentro da própria oração litúrgica, isso é lembrado. No cânon romano, referimos-nos a Deus como eterno e verdadeiro. Moralmente, quais são as implicações disso na moral? Bom, o fiel é chamado a confiar plenamente em Deus, que não muda, não falha, não se engana, porque é o ser por excelência, fundamento último de tudo o que existe. Isso implica um abandono à providência divina, como nos ensina Santa Teresa d'Ávila. É uma frase clássica desta santa. Só Deus basta. Só Deus basta. Na vida pastoral, na catequese, como é que a gente pode usufruir de um conhecimento e transmitir um conhecimento a partir dessa verdade? Bom, na catequese, ensinar que Deus é imutável ajuda a entender e a combater falsas imagens de um Deus emocional, de um Deus volúvel. Isso é algo muito... Existe eu posso dizer, um comércio desse pensamento. Ou seja, Deus vai fazer aquilo que eu quero. Então eu não sou criado à imagem e semelhança de Deus. É Deus que é fabricado de acordo com os meus desejos. Isso é totalmente fora daquilo que nós, cristãos, católicos, apostólicos, romanos, entendemos como Deus. E essa ideia, ela enfraquece se eu crio o que eu quero de Deus para minha vida, para a vida da sociedade, às vezes até porque eu quero impor essa ideia de Deus aos outros, reforça a ideia de que só Deus merece adoração, pois o único ser existente em si e por si. Hoje, o homem, de certa maneira, ele está tirando Deus do local de Deus na sua vida para colocar-se no lugar de Deus. Né? É só a gente olhar a autoafirmação das pessoas feita em cima de eu faço, eu aconteço, eu sou, digamos, autossuficiente, né? Nós não somos autossuficientes em nada. Né? Como diz a Sagrada Escritura, não cai uma folha sem que conste da vontade de Deus. Então, não que Deus fica cuidando com as folhas, essa é outra coisa que a gente tem que entender aos pés da letra. Não, é que Deus criou o universo, as coisas, o homem de uma maneira tão perfeita que tudo tem regras. Ou seja, se eu faço A, é B. A resposta é B. Se eu faço C, a resposta é D. Então, eu tenho que tomar consciência de que nada daquilo que acontece, de bom ou de ruim, deixa de ser repercussão de algo que a minha decisão tomou. Então, vamos imaginar, se eu pegar uma pedra de gelo e colocar no sol, ela vai derreter. Da mesma maneira que se eu pegar uma amizade e colocar no distanciamento, ela vai esfriar. Então, não é porque Deus quis. Deus fez perfeito com regras. Agora, o gerenciamento dessas regras, a maneira com que as coisas vão acontecer, sou eu que decido. Se eu decido pegar um carro numa noite chuvosa e acelerar, existem leis físicas que vão determinar o fim catastrófico dessa ação. Mas também, se olharmos por outro lado, se eu cuidar do meu ambiente, se eu pegar uma semente, plantar ela na terra, regar, cuidar, vai crescer uma árvore. Se eu jogar lixo nos rios, eles vão se acumular e vão estragar e vão poluir aquela água. Se eu, homem, infringir as leis que me foram aplicadas, é isso que vai acontecer. E também existem os desdobramentos deste Deus único, transcendente, existente, dentro da espiritualidade. Confiar em Deus como aquele que é, aquele que faz, aquele que possui o verdadeiro poder, me favorece a confiança, o abandono à vontade filial de Deus.
que inspira uma busca de vida interior e estável, imitando a constância do próprio Deus. Em Deus não há tormentas nem tribulações como os deuses gregos, frutos da psicologia, do reflexo da psicologia da humanidade. Não, Deus é compassivo, Deus é benevolente. Por quê? Porque tudo o que ele fez foi bem feito. Então ele não tem que se vingar de nada, ele não tem que se enraivecer com nada, ele não tem que ficar terrivelmente constrangido com as coisas. Não. O homem pode seguir o caminho do bem e o caminho do mal. Foi feito assim. O que vai, de fato, ser benéfico nessa lógica é se o homem escolher o caminho certo. Na filosofia cristã, isso é muito bem trabalhado, porque vai refutar o relativismo ontológico, o panteísmo. Tudo é Deus. Deus está em todas as coisas, defendendo que Deus não se confunde com o mundo. O mundo necessita de Deus para existir, mas Deus não é o mundo. Deus, ele fez a pedra, mas ele não é a pedra. Deus fez o homem, mas ele não é o homem. E fundamenta uma metafísica realista e teísta. Deus existe, né? Jacques Maritain fala e Etienne Jusson falam muito disso, ou seja, Deus está presente em todas as coisas, mas ele é diferente de todas as coisas. Então, a realidade se faz a partir de Deus, não a partir do homem. Não é o homem construtor da realidade. O homem é um manipulador da realidade. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma xícara. Eu poderia ficar segurando ela o tempo que eu quisesse, ou o tempo que a minha natureza humana determinasse. Mas isso aqui é uma xícara. Se eu quisesse que fosse uma taça, eu teria que construir uma taça e pegar uma taça. O que fato é que eu peguei uma xícara, isso não vai modificar. Então, essa é a riqueza do nosso, desses pontos 212 e 213. Nos levar a uma reflexão sobre a origem do nosso conceito de Deus. Onde é que ele se fundamenta? Como é que ele se repercute na nossa vida? Então, talvez o mais bonito que eu tenho é Deus eterno e todo-poderoso, em quem vivemos, nos movemos e existimos. Ele é o único que é. Bom, gente boa, este foi mais um Catequese ponto a ponto. Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.